curto, eu queria fazer assim um apanhado do que a doutrina nos passa, do que a doutrina nos ensina sobre o planejamento reencarnatório. Para eu chegar lá no esquecimento, eu vou fazer um apanhado pequenininho sobre o planejamento reencarnatório. Então, planejamento. O que vem a ser o planejamento? Todos nós fazemos o planejamento. Às vezes as donas de casa, quando levanta de manhã, já fica. O que vou fazer hoje? Né? Limpar a casa, lavar roupa, fazer almoço, passar roupa. Não é? É um planejamento. O marido que sai para trabalhar, como que vai ser o meu trabalho hoje? Por onde vou começar? Começar por isso. Planejamento. Então, planejamento é um processo de definir antecipadamente as nossas ações, as nossas atividades. Então, para dar essa introdução para o esquecimento do passado, vamos falar só um pouquinho, um resuminho sobre o planejamento reencarnatório, que a nossa doutrina explica e fala muito sobre isso. Então, quando Jesus disse, necessário vos é nascer de novo, isso numa conversa com Nicodemos, o que ele estava falando? Assim, o que ele quis dizer com essa fala dele? Que é necessário nascer de novo, né? Então, Jesus está falando da reencarnação, que é a oportunidade que Deus está dando para que os espíritos, né, voltem e se reeduquem, comecem assim, a corrigir os erros de vidas passadas, né? E quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessária a minha reencarnação, vai acontecer. Porque tudo depende de nós, tudo está em nossa mão. Então, para que um espírito possa reencarnar, antes dele reencarnar, voltar à vida da matéria, é realizado um planejamento lá no mundo espiritual, que é orientado por espíritos superiores. Então, esse planejamento reencarnatório, ele tem a orientação na vida, no mundo espiritual, por espíritos superiores. Agora, quando o espírito que vai reencarnar, ele for evoluído, ele participa também desse planejamento. Ele também faz parte do planejamento, ele participa, ele olha, ele vê o que ele pode fazer, como vai fazer, o que vai acontecer na sua vida de matéria. Agora, quando é um espírito rebelde às leis divinas, ele já não participa tanto. Então, Deus faz o quê? Ele arruma um espírito mais evoluído para tutelar o seu planejamento aqui na nossa Terra, no nosso planeta. Então, esse planejamento, quando é um espírito já evoluído, ele participa, ele está junto, fica junto. Agora, quando é um espírito mais rebelde, ele tem assim um tutelado, um espírito superior que tutela esse planejamento. Então, nesse planejamento reencarnatório, é decidido questões como localidade e região onde ocorrerá o reencarne. Então, já vem tudo organizado. Vem também já organizado a família em que vai nascer. Também os gêneros de prova que esse espírito vai ter aqui no nosso meio. Sempre de acordo com a necessidade, com a sintonia e com o que aquele espírito precisa passar. O que ele precisa passar aqui na Terra, realizar aqui no nosso planeta, para começar a corrigir já alguns erros do passado. Então, nesse planejamento, já se resolve, já se decide a localidade, a região, os pais, a família que ele vai pertencer, né? Então ele já vem com todo esse planejamento pronto.
Depois de tudo isso organizado, e é interessante esse planejamento, quem faz o estudo de terça-feira, nós já tivemos o estudo sobre o planejamento reencarnatório. E ali nós vimos tudo. Lá no plano espiritual, na parte, né, no departamento do planejamento, eles têm tudo pronto, tudo organizado, até mesmo os órgãos. Foi interessante essa aula que nós tivemos na terça-feira, quem participou, quem lembra, né? Então ali você já vê tudo, como vai ser o corpo dessa pessoa que vai voltar a viver no planeta Terra. Então, depois de tudo planejado, organizado, inicia a preparação do espírito. Até esse momento estava tendo-se aquela organização, a organização de onde vai ser os pais, localidade, as provas que ele vai passar. Isso organizado, agora começa a preparação do espírito para o seu processo reencarnatório. Tudo organizado, vamos preparar o espírito. Então, a partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado por uma perturbação. Então, ele está organizado, já sabe tudo certinho aonde ele vai, o que vai acontecer, como vai ser. Aí no momento já escolheu a família, já escolheu o pai e a mãe. Então, no momento da concepção, o espírito já começa a ter uma perturbação. Essa perturbação cresce no contínuo de seu nascimento, até o seu nascimento. Então ele começa a ter aquela perturbação, devagarzinho, conforme vai passando os meses da gestação, até que aquela perturbação acontece total no momento do nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico a um espírito encarnado durante o sono. Então parece que ele está no momento assim, sonolento, dormindo, ele está perturbado, começando a perturbar para vir a reencarnar. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam. As ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter a consciência na condição de homem. Então, a hora que ele nasce, ele deixa de ter aquela lembrança. Ele deixa o passado, né, lá no esquecimento. E essa lembrança, porém, ela volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então, é um esquecimento temporário. Enquanto ele está, né, nessa preparação, na gestação, vai diminuindo a sua lembrança. Até a hora que ele nasce, totalmente ele esquece. Mas é um esquecimento temporário. Quando ele volta à vida do espírito, ele retoma toda a lembrança dele. Voltando ali à vida, ele retoma. Então, no livro dos Espíritos tem uma pergunta, 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Em que momento? A união começa na concepção. O espírito reencarnante se liga para habitar certo corpo através de um laço fluídico. Então o espírito ele não vai ficar solto. Ele é preso por um laço fluídico que nós chamamos de cordão de prata. Nós chamamos de cordão de prata. Por isso que às vezes no sono, às vezes não, sempre assim, enquanto a gente dorme, o nosso espírito ele pode se libertar. Ele se liberta, ele vai para o mundo espiritual. Mas o laço, esse cordão de prata, ele não se desfaz, ele se distende, ele vai, ele acompanha. E a hora que a gente desperta, ele volta. Então ele é ligado ao corpo físico o espírito é ligado ao corpo físico através do laço
fluídico que nós chamamos de cordão de prata e que conecta o espírito ao embrião já em concepção. Por isso que a nossa doutrina, ela é contra ao aborto provocado. Né? A doutrina espírita, ela não aceita o aborto provocado, porque ali já tem um espírito, ali já tem essa programação do espírito para vivenciar o mundo da matéria com essa família. E a gente, provocando o aborto, nós estamos cortando a vivência desse espírito, nós estamos cortando o processo evolutivo desse espírito, através do aborto provocado, tá? O aborto natural já é uma outra história, às vezes é uma necessidade do próprio espírito de estar aquele momento somente com a mãe. Então, o aborto provocado, para nossa doutrina, ela é, sim, é condenada por esse motivo, porque já ali, desde a concepção, já existe um espírito, né, vinculado a esse feto, a esse neném, que está pronto para vir para o plano da matéria, fazer o seu processo evolutivo, trabalhar no seu processo evolutivo. E se a gente corta, esse espírito corta ali com essa mãe. Mas assim, com o passar do tempo, ele volta, pode ser estar com a mesma mãe ou com outra mãe. O espírito, ele está sempre pronto a reencarnar. Mesmo acontecendo o aborto, ele está sempre pronto a reencarnar. Não deu certo com essa, ele pode vir com outra, ele virá com outra com certeza. Então esse é só um apanhadinho para nós entendermos um pouquinho o processo reencarnatório. Ele é muito bonito, quem tem assim a curiosidade de saber mais, procurar saber, ler sobre esse processo. Ele é muito interessante de ver, de estudar e de conhecer. E o esquecimento do passado, né? O fenômeno do esquecimento do passado acompanha a encarnação do espírito, desde a sua união ao embrião, entrando em estado de perturbação que aumenta à medida do desenvolvimento do embrião. O espírito entra num estado de torpor, que eu já falei lá no começo, né, de esquecimento gradual, e vai se intensificando até o nascimento, resultando na perda da consciência de si mesmo. É interessante, né? Então, o renascimento desse espírito, ele é um novo ponto de partida. Então, o que Deus faz? Deu o esquecimento para que nós tenhamos um novo ponto de partida, visto que lembranças do passado seria-se muito penosa e humilhante para nós mesmos. Já pensou a gente aqui todo sentado, direitinho, do lado de um inimigo de uma outra encarnação? Como que a gente viveria? Né? Sabendo que eu fiz alguma coisa para o meu marido, para um filho, né? Então a nossa vida não seria uma vida boa, seria uma vida penosa, uma vida de até mesmo humilhante, de saber o que nós já fizemos. Então, frequentemente, o espírito, ele renasce no mesmo meio em que viveu. Ele volta, né, com as mesmas pessoas, estabelecendo um novo relacionamento a fim de reparar o mal que lhes acha feito. Às vezes a gente volta, né, na mesma família, às vezes nem como marido e esposa, às vezes volta como um filho, às vezes volta como um parente, mas para que a gente vai acertando as diferenças que nós tivemos em vidas passadas. Então, em outra vida, às vezes nós somos inimigo de uma pessoa que hoje a gente tem uma certa afinidade, né? Uma certa, às vezes não tão grande, mas a gente tem, para que a gente possa devagarzinho, na convivência, acertando as arestas, corrigindo os erros que já cometemos, né? E podemos voltar como irmãos, como pai, filho, né, amigo. Às vezes a gente tem um amigo que a gente tem uma afinidade, né? Tem afinidade até maior
que às vezes um próprio irmão, já realmente para isso, para nós começarmos a fazer a correção de coisas que fizemos em outras vidas. Quando temos, por isso que a gente precisa prestar muita atenção na nossa vida, na nossa convivência, porque quando a gente tem assim um ente querido, muito difícil de lidar, porque todos nós temos, toda família tem uma pessoa difícil, né? Trabalhosa, complicada. Esse parente, esse ente querido, ele veio para nós ali para acertarmos os erros passados, mas também nós precisamos procurar exercitar muito a paciência, a aceitação daquela pessoa, a aceitação daquele filho que às vezes nos deixa, né, tão triste, tão aborrecido, porque às vezes nós, em outras vidas, fizemos alguma coisa contra ele. Agora ele veio às vezes como filho, como irmão, como pai, para que a gente possa, né, trabalhar essas deficiências e com isso analisar bem a situação. A gente que tem um pouquinho mais de entendimento, começar já a ver as pessoas difíceis, um pouquinho de carinho, um carinho maior, uma atenção maior. É como o Gil está fazendo a leitura. O Gúbio, né, Gil? Ele fala com as pessoas, com pessoas difíceis de lidar, mas sempre com carinho, sempre com amor, sempre com atenção. Então é esse o caminho que nós temos que começar a pensar um pouco. Puxa, tão difícil estar convivendo comigo, o que será que aconteceu entre nós dois em outras vidas, né? Então vamos exercitar bem a paciência, a tolerância, o amor, o falar com delicadeza, o falar com amor, como a gente está aprendendo no estudo agora de quinta-feira com o Gil, e falar com muito carinho, com muita atenção, às vezes até se calar em determinado momento, porque o silêncio também ele faz a outra pessoa refletir, às vezes até se calar, porque se a gente entra nesse clima de discussão, de desavença, o problema só aumenta. O problema ele só vai aumentar e nós não vamos achar solução nenhuma. E fica aquele círculo, né? Aquele círculo. Hoje a gente está inimigo, está brigando, está com desavença. A gente volta de novo junto mesmo para ir corrigindo as falhas. Então Deus, ele lança para nós esse véu do esquecimento, que é muito importante para nós. Então, como somos assim espíritos milenares, nós já viemos várias vezes, várias reencarnações, e lembrando, né, de poucas coisas, graças a Deus, e esse esquecimento também, ele faz com que nós percamos ou incentiva o nosso orgulho. Porque se a gente lembrasse que em outras vidas, né, eu fui rei, eu fui rainha, eu fui poderoso, se a gente carregar isso em todas as reencarnações, nós não vamos trabalhar o nosso orgulho. Nós vamos continuar com esse sentimento orgulhoso, achando que nós somos sempre o melhor que o outro, melhor que as outras pessoas. E a gente acaba o quê? Humilhando, machucando, pisando nas pessoas. Por quê? Porque eu estou trazendo aquela recordação de que eu fui algo muito importante em outra vida. E isso não faz bem para nós. Isso não vai fazer bem para nós de jeito nenhum. E também eles podem assim nos humilhar. Se nós tivermos essa lembrança, uma lembrança do passado, nós podemos nos sentir até humilhados de lembrar das atrocidades que fizemos em vidas passadas. Às vezes a gente acaba passando uma humilhação e até mesmo envergonhados do que fizemos em vidas passadas. A gente até de vez em quando se comenta, né? Será que nós estivemos na época de Jesus? Será que nós também conseguimos jogar uma pedra em Jesus? Já pensou se tivermos nessa época lá e guardar isso na lembrança e trazer conosco?
nós não vamos evoluir nunca. Nós não vamos sair do lugar nunca. Por isso que Deus nos dá, né, o esquecimento do passado. Por isso que Deus joga esse véu, né, para que a gente esqueça, para que a gente comece sempre uma vida nova, uma vida, uma folha em branco, a partir daí começar um novo processo evolutivo. E assim, Deus na sua justiça, né, seu amor e justiça, Ele dá a cada existência para nós um ponto de partida. Graças a esse esquecimento, Ele dá esse ponto de partida permitindo a alma, que a nossa alma recomece uma nova existência, focando sempre no bem, no amor, na caridade, aliviando todo aquele questionamento que talvez a gente traria se lembrasse, né? E tirando de nós o peso de memórias antigas. A pessoa, se a gente carrega conosco a memória de tudo que fizemos em outras vidas, tudo que fizemos, tanta atrocidade, como também no bem, porque alguma coisa boa também fizemos, né? Mas assim, se estamos nesse planeta, é porque santos nós não fomos, né? Nós temos ainda sempre um peso, uma culpa para ser corrigido. Então, com todo esse processo para uma nova reencarnação, não perdemos o que foi aprendido, não esquecemos o que foi aprendido. Então, tudo que nós temos está reservado, está guardado em nossa consciência. Tudo que se aprendeu, somente nesse momento de vida de matéria é que acaba acontecendo o esquecimento. Mas voltando à vida do espírito, tudo retorna, toda a nossa lembrança, tudo de bom que fizemos e também tudo de ruim que fizemos. Então é um esquecimento temporário, é um esquecimento enquanto estamos vivendo a vida da matéria. E para o nosso adiantamento, Deus nos deu também o que nos é necessário. O que Ele deixou para nós também? Ele deixou também a voz da consciência. Nós temos lá no fundinho a consciência. E no Livro dos Espíritos, a pergunta 621, pergunta: onde está escrito a lei de Deus? E a resposta está em nossa consciência. Então Deus permitiu que isso viesse conosco também, a consciência. A voz da consciência está tudo gravado. Para o Espiritismo, a voz é o guia moral e a manifestação do Espírito que traz gravadas todas as leis divinas e o discernimento entre o bem e o mal, servindo como um freio moral. Mas às vezes a gente não enxerga, né, o freio moral. Porque mesmo a gente tendo que tomar uma atitude, às vezes a gente tem lá dentro aquela vozinha, faz assim, a gente vai e faz diferente, né? Então é essa voz da consciência, essa voz que nós precisamos começar a ouvir, a prestar atenção, a estar sempre atento, porque ela nos indica. E isso Deus permitiu e deixa conosco aqui. Então as leis divinas estão todas em nossa consciência e são elas que nos orientam sempre o caminho a tomar, tanto o caminho do bem, principalmente o caminho do bem, é o que nós temos que estar sempre ouvindo. E Deus também deixou para nós tendências instintivas. Nós também temos a tendência instintiva, nós também temos um instinto conosco. E a tendência instintiva são impulsos naturais. São impulsos naturais que trazemos de vidas passadas, funcionando como um mapa no nosso progresso moral, para o nosso progresso moral. Elas refletem tanto as nossas conquistas quanto as imperfeições.
E é interessante que nós temos vários tipos de instinto. E nós trazemos desde a época do primitivismo. O instinto nos acompanha desde a época do primitivismo. Um instinto que a gente traz desde lá é o egoísmo. Porque no primitivismo, né, eles lutavam pela sobrevivência. Eles iam à caça e lutavam pela sobrevivência e traziam o quê? Para o clã deles. Então nós trouxemos com isso o egoísmo. Só que nós já somos conscientes dessa tendência negativa e temos que trabalhar para eliminar. Nós trazemos também a tendência do orgulho, né? Somos orgulhosos ainda. É uma tendência que nós trazemos desde lá da era primitiva. E nós temos também um instinto de busca. Nós trazemos conosco o instinto de busca, que é inerente a todos os seres humanos, que nos impulsiona a explorar, a buscar alimentos, a buscar abrigo, a buscar a água. Então é um instinto que nós também trazemos, porque lá no primitivismo eles buscavam tudo, e a gente vai trazendo conosco o instinto de busca. Outro instinto que nós trazemos conosco, o instinto de medo. Também é um instinto que vem desde a era primitiva. O medo evolui como um instinto de proteção. É interessante isso. Estamos sempre atentos para os perigos que nos cercam. Então, o instinto de medo, ele age conosco como proteção. A gente põe a mão no fogo, a gente sabe que queima. Então, com instinto, a gente já tira a mão. É um instinto de proteção. A gente está sempre atento também a coisas que podem acontecer ao nosso derredor. É um instinto de proteção, é um instinto de medo. Eu falava sempre assim para as noras, né, quando os netos começaram. A criança, ela precisa ter o medo, não medo pavor. Medo pavor não, mas o medo cuidado. É o medo cuidado que eu tenho que ter. Antes de tomar uma atitude, refletir em cima daquilo, o que pode me acontecer. Então é um instinto de proteção que nós temos, de medo, de receio de que alguma coisa nos aconteça. Temos também o instinto de sobrevivência. A gente vê o bebê, né, quando nasce. Ele chora por quê? Porque ele está com fome, né? Ele chora quando ele está sujo, precisa trocar. Então é o instinto de sobrevivência que também nos acompanha desde o primitivismo. E o instinto de proteção. Mexe com o filho para ver as mães. Não? Vira uma onça, né? Vira uma onça. Instinto de proteção. Os pais têm o instinto inato de proteger seus filhos, tanto o humano como os animais. Os animais também protegem os filhos. Então esses instintos nós trazemos conosco, e são instintos bons. O egoísmo, o orgulho não, mas esse da busca, do medo, da sobrevivência, da proteção, são os instintos que carregamos conosco, que Deus também permite para que nós possamos progredir e evoluir. Então o Espiritismo, ele considera o esquecimento do passado como uma dádiva divina, um mecanismo terapêutico, permitindo ao espírito um novo começo. Então nós começamos zerado, né? Quando estamos aqui na vida da matéria, sem a carga emocional, sem traumas ou inimigos de vidas passadas. É a misericórdia divina que permite ao espírito, que o espírito evolua sem paralisar, sem estar paralisado, ou pela vergonha de erros passados, pelo orgulho, né, de vitórias, de ter a costume, ter a mania de ser o melhor que o outro. Como vantagem, o esquecimento do passado
evita perturbação mental, ela evita a obsessão. Já pensou? A gente sabendo, né, que fomos inimigos desse fulano que está aqui do meu lado, como que a gente vai agir com ele, direcionando sempre um pensamento negativo, um pensamento ruim, um pensamento de vingança? Seria até uma obsessão, né, de encarnado para encarnado. Então, o esquecimento do passado, ele nos livra de tudo isso, né, de uma obsessão, de uma perturbação mental, permite relacionamento com relações sociais e familiares com mais neutralidade. Então, assim, o esquecimento também, ele nos auxilia muito. Vamos imaginar todos nós assim, não esquecemos nada. Trazemos conosco toda a lembrança, tudo que nós passamos em outras vidas. Como seria a nossa convivência? Como seria a convivência da humanidade? Eu aqui junto com o Henrique, com o Raimundo, com a Célia, sabendo que fomos inimigos, como seria a nossa convivência? Seria amigável como nós somos? Seria amorosa, atenciosa? Imagine, se nós não esqueci de nada, como seria a nossa convivência na rua, né? Passando perto das pessoas, como seria a vida da sociedade? Eu lembrando ali de tudo que eu fiz para as pessoas, tudo de errado que eu fiz para as pessoas. Porque hoje eu estou levando mais assim para o lado do erro, do lado de coisas pesadas que nós acabamos fazendo durante outras vidas. Então, como seria essa nossa convivência? Seria bom assim a gente começar a imaginar isso. Como eu estaria vivendo, né, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus filhos, se nós lembrássemos de tudo que fizemos, de todos os erros que nós praticamos, de tudo que nós, né, fizemos nas outras vidas, em todas as nossas reencarnações. Então é para nós começarmos a refletir e agradecer a Deus essa bênção do esquecimento, porque aí eu começo tudo de novo. Aí eu tenho, e que Deus nos dá, né, uma folha em branco. Nós temos ali uma folha em branco. Nós vamos colocar nela, a partir da nossa vida da matéria, tudo de bom que nós podemos fazer, porque eu esqueci o que eu fiz de mal para as pessoas que me cercam. Então, a partir daí, nós vamos começar a trabalhar o lado bom, o lado paciente, o lado amoroso, o lado carinhoso, para que a gente comece a ter uma vida mais tranquila, uma vida na paz, uma vida tranquila, em harmonia, em harmonia. Então pensa, se eu estou sentada aqui, do meu lado está o meu inimigo. O que acontece, né? O que acontecer dentro da gente, sabendo que aqui eu tenho uma pessoa, né, que no passado eu aprontei ou ele comigo. Então isso é uma bênção divina que Deus nos oferece. E lembrando, é um esquecimento temporário. Quando retornarmos à vida do Espírito, vamos lembrar, vamos rever tudo que nós praticamos. Então o momento é agora, o momento é hoje, é o momento de nós estarmos sempre em comunhão, em paz com todas as pessoas que nos cercam, porque nós não sabemos o que nós fizemos, nós não temos noção do que já praticamos dentro da família, com os amigos, né? Então esse é o momento, essa é a melhor reencarnação nossa, é nessa que nós temos que estar sempre em busca do aprimoramento, do processo de uma evolução tranquila, em paz, para que quando voltarmos mais tranquilos, voltarmos no mundo,
né, já regenerado, no mundo já com pessoas mais tranquilas, mais em paz, mais ternuras, mais ternas, mais companheiras, mais amigas. Então é isso, gente. Esquecimento do passado é uma bênção divina, é uma bênção que Deus permite para que nós possamos viver uma vida mais tranquila daqui para frente, em toda a nossa encarnação atual. Obrigada pela paciência.